Nosso estudo de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Emmanuel comenta na lição 26 do livro Vinha de Luz, véus. Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tender ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se aos pássaros de bela plumagem, condenados a baixo voo em cipós extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos. Estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhe assaltam o entendimento. Esperam um bem que ainda não semearam, exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem com Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço de redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. A gente percebe, né, que dentro dos estudos que o Emmanuel proporciona para a gente, ele parece que ele vai numa, ele estimula o trabalho. Logo em seguida ele chama a atenção para a gente, mas não adianta ficar só trabalhando sem você exemplificar não. Né? Então numa ele morde, na outra ele assopra. E é isso que significa o vigiar e orar. Hoje ele vem falando aqui que não é fácil de rasgar os véus. Né? A gente percebe que normalmente a pessoa mais crítica costuma ser aquela que não se expõe, não expõe a sua própria opinião. Ele só senta para ouvir e depois ele acaba sendo um crítico inveterado daquilo que ele ouviu, né? Daquilo que ele interpretou sobre as suas palavras. E aquele que somente se convence pode tender também ao dogmatismo, ele vai ter uma simpatia por uma determinada teoria e aí nada vai convencer ele ao contrário. Ele acha que aquela teoria é a verdade e acabou. A gente está cercado de pessoas assim e até mesmo nós temos características, tanto de um como do outro. Isso é fato. Por isso que o Emmanuel fala de uma maneira que esse texto vai estar sempre alcançando alguém aqui na Terra. Por quê? Porque a gente percebe o seguinte, que em outras religiões, essas pessoas que se propõem, se arriscam a serem as figuras públicas, elas estão sendo analisadas o tempo todo, estão sendo estudadas, cada passo que ela está dando está sendo observado. E eu gosto sempre de lembrar o Divaldo Pereira Franco, que o Divaldo Pereira Franco ele conta que uma coisa marcante na vida dele foi quando a Joana de Ângeles propôs uma história para ele e falou que tinha no circo aquela prova do equilibrista, eu ia falar malabarista, do equilibrista, e que era o momento, a atração que mais despertava atenção. Todo mundo ia para lá para assistir, enchia. Aí que o malabarista, o equilibrista mais novo, conversando com o mais idoso, aí ele falando assim, cara, quanta gente veio para ver a gente? E o mais idoso falou, não, ele não veio ver você fazer o número. Ele veio para ver quem vai ser o primeiro a cair. E você vê que normalmente essas pessoas pegam uma pressão espiritual tão grande que depois acabam descobrindo que precisam fazer terapia, que a terapia é uma coisa salutar, e não impede que alguns aí que veio na minha memória aqui agora, né, depois ainda entram em depressão e tenham que fazer tratamentos para a depressão decorrente da pressão que sentem, né, por conta
dessa invasão da sua privacidade, né? Que tudo faz parte do pacote que ele mesmo comprou, né? Porque é ele mesmo que se propôs a estar sendo essa figura pública. Então ele bota aqui pra gente, muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham a pássaros de bela plumagem, que são muito bonitos, mas na verdade voam baixo, não conseguem ter voos mais altos. Lembrei aqui do ventilador de teto, né? Tem ventiladores de teto que são muito bonitos e que quase não ventam. Aí você vai comprar aquele mais simples, é aquele que resolve o problema, né? Ele está falando aqui pra gente que muitos de nós, a bela plumagem, né? Vigorosas inteligências, são temporariamente frustradas por alguns véus. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática. Então não adianta, a gente começa a falar, se empolga com o estudo, mas enquanto a gente não sair do estudo para a prática, a gente vai estar sempre ouvindo isso aqui e sentindo aquela sensação de estar sendo puxado a orelha, de estar tendo uma chamada de atenção, e a gente vai aqui afirmar sem titubear: todos que estamos aqui na Terra precisamos de textos como esse o tempo todo. Aquele que acha que não precisa é que está tendo problemas. Porque a gente precisa, todos nós precisamos, né? Então ele vai falar aqui, ó, nós somos exortadores de teorias, mas a gente espera o bem que a gente ainda não semeou e exige patrimônio que a gente não construiu ainda. Quando na verdade a gente às vezes despreza o fato de que aqui na Terra tudo é difícil, tudo deve ser conquistado com sacrifício, e que aquele que é o nosso representante maior passou por todo o martírio da cruz para deixar sua mensagem de amor para toda a eternidade. A gente não consegue imaginar até hoje, né, o que é a pessoa mais justa de todas. Morrer entre ladrões e morrer ainda pedindo a Deus, clamando a Deus, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Morrer corpo físico, é claro, que em espírito está aí, ó, governador do nosso planeta. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Tem muita gente que consegue teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhe falta a verdadeira transformação para o bem. Não tem ilusão. E é interessante, né, que nesse ponto a dor, ela vai transformando a gente. Porque chega uma hora que de tanto sentir no coração, você começa a se defender daquilo, criar um mecanismo de defesa, e o mecanismo de defesa está no trabalho, está na fé, está na diferença que a gente faz na vida das pessoas. Mas a dor vai continuar buscando e vai buscar até o momento em que a gente passar a reconhecer isso e a gente começar realmente a fazer esse trabalho com a gente também. Então, eu estou cercado de pessoas que o problema aparece, a pessoa entra em desespero, e a gente está procurando aprender a não deixar o desespero tomar conta, enquanto existem maneiras de solucionar o problema. Quando o problema não teve jeito, aquilo que não tem remédio, remediado está. Mas a nossa consciência fica tranquila. Eu fiz de tudo para estar ajudando. A gente perde, às vezes, muita energia, joga lágrimas fora, e enquanto a lágrima está caindo, eu poderia estar agindo e fazendo alguma coisa para ajudar, e acabei deixando de fazer isso. Então, um parente seu ficou doente, vai correndo na direção do seu parente, vê o que ele precisa, leva para ele para o hospital, faz o que ele quiser, tiver que ser feito. Aí depois sim, mas ele veio a desencarnar. Tá bom, a morte não é problema também não, faz parte do processo normal da vida. Vamos agora mentalizar, como eu estou mentalizando hoje uma pessoa que desencarnou. A vida continua, que ela siga o caminho dela. E a gente está sempre fazendo o nosso papel. Eu vou só falar para vocês aqui uma coisa, né? Para fechar esse estudo aqui de hoje. A minha mãe desencarnou num sábado, e eu fiquei sábado, domingo, segunda, terça e quarta fazendo tudo para enterro, as coisas dela, enfim, um monte de coisa, né, voltado para a parte burocrática. Quando chegou na quarta-feira à noite, fui tirar um momento para mim e falar: agora eu quero chorar. Não consegui chorar, parece que eu senti uma coisa tão gostosa me pegando no colo.
que na verdade vem falando assim, o que você pôde fazer, você fez. Fique com a tua consciência tranquila. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.